Estamos de volta com a Paz, família. Olha o tempo não virou novo. São 10h17. Eu sou o pastor Municipal e conosco está o pastor Davi prosperando. Agora são 10h17. Meus irmãos em Cristo, agora estamos em definitivo para meditarmos um pouco mais da porção das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te levou para a lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, Cristo fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne, o pecado, ou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, esta palavra é uma palavra linda, uma palavra bem teológica, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a transmitir ao seu coração uma palavra compreensível. E aí a temática que nós vamos ministrar nesta noite, nós vamos pô-la da seguinte forma: o cristão em Cristo tem uma nova posição, ou o crente em Cristo Jesus tem ou vive em uma nova posição. A nossa posição hoje em relação ao Filho de Deus é que nós estamos em Cristo Jesus. O crente está em Cristo. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, quando nós vamos olhar o que é essa condenação é lá do grego, ela é uma palavra que diz assim, katakriman. Essa palavra, ela quer dizer uma sentença adversa, ou um veredito, uma condenação. Mas aí essa condenação é como se fosse algo que você ganhou aqui, aí quando você chega numa esfera superior, você derruba, né? Porque ela vem de uma outra palavra chamada katakreno, que quer dizer condenar, juízo contra condenação. Juízo contra condenação, ou seja, foi uma sentença definitiva contra algo que já vinha no tribunal, né? Já vinha sendo transitada. Mas aí equivale a um juízo transitado em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. É essa a palavra, né? Portanto, já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E aí, quando nós vimos Romanos, no capítulo 5, do versículo 16 a 18, nós vamos ver que o escritor aos Hebreus diz: a dádiva não é como o caso da transgressão, pois veio por meio de um só que pecou, pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação. Ou seja, uma única vez que Adão pecou, já veio um juízo para toda a raça humana. E aí ele continua dizendo, mas a dádiva gratuita veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão de um só, então
Os que recebem a da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só Jesus Cristo. Ou seja, Adão pecou, entregou um juízo, entregou uma sentença ao diabo. Mas aí agora Cristo vem com a graça e a dádiva e agora nenhuma condenação há, porque ele nos justifica e agora, pastor divino, nós podemos reinar em vida com Jesus. Graças a Deus, né, pastor Eudes? Parece que havia sim um desejo de condenação de todos os lados para com a vida daqueles que serviam a Deus, né? E eu me lembro que o servo de Deus era tido como condenado para os que seguiam a lei, né? Era tido como condenados para os judeus, era tido como condenado para as autoridades, era tido como condenado para os romanos. E a gente sabe que servir a Deus naquela época era colocar a cabeça em prêmio, né, pastor Eudes? É verdade. Paulo chegou a dizer assim que nós somos considerados como lixo do mundo e escória de todos. E era considerado mesmo, porque quando o servo, o crente que pertencia ao caminho, como eles chamavam, né? Ele era tido como antissocial, pela maneira da sua saudação, porque a saudação daquela época divinizava a César, né, ou ao imperador. E como se diz, ave de César, quer dizer, viva o imperador César. Essa era a saudação. Mas aí, quando se convertia, deixava esse tipo de saudação. Quando alguém saudava pela rua, o crente não respondia dessa maneira. Então era tido como antissociais. Era tido também, pastor Eudes, como antropófagos, né? Meu Deus, que coisa. Porque eles diziam que comiam a carne de Jesus e bebiam o sangue de Jesus, então era tido como canibais. Que coisa. Era tido como canibais. E depois passou a ser considerado também como incendiários, né? Quando Nero mandou colocar fogo em um setor lá de Roma, e isso começou a ser descoberto, né, pelo Senado. O que ele acusou, não, foi os crentes que fez isso aí, e não eu. Então havia uma condenação generalizada para com aquele que decidia servir a Jesus. E agora, porque na verdade, pastor, os romanos tinham um cuidado muito grande com os judeus, porque na Ásia Menor, as cidades aceitavam e tinham como privilégio a divinização do imperador. Construíam um templo em cada cidade, eles mesmos pediam, a cidade mesmo pedia, não. E construíam um templo do deus Hércules, do deus Apolo, do deus tal, tantos deuses, e com isso eles ficavam em paz com os romanos. Mas os judeus não aceitavam essas coisas. E eles tinham então os judeus como um povinho de fácil rebelião. E quando surge Jesus, aglomerando a multidão em volta dele, eles pensam, isso aí é mais um rebelde. Esse aí é mais um que vai dar trabalho para a gente. Então, tanto Jesus como os seguidores deles eram tidos como rebeldes, dignos de condenação para os romanos. Mas agora vem aqui Paulo e diz assim, nenhuma dessas condenações funciona para aquele que está em Cristo Jesus. Olha só que coisa, hein? Olha esse pano histórico, né? Verdade. E aí é algo até assim contraditório para a realidade que eles viviam, né? Com certeza. Nenhuma condenação há, e agora nenhuma condenação há, ou seja, ausência total de condenação, né? E o mais interessante, pastor Eudes, que eu acho também, é que às vezes não há condenação, não, mas os romanos prendiam o crente, degolava, decapitava. Como que não há condenação se ele foi decapitado? Mas Paulo fala aqui de outra condenação, né? De outra condenação. É a condenação eterna. Condenação eterna, exatamente. Então ele diz que
para aqueles que estão em Cristo ou dentro de Cristo, há uma total ausência de condenação, né? É isso, condenação alguma, né? Ou seja, nenhum resquício. E tem um versículo que Romanos também: quem intentará acusação contra o escolhido de Deus, é Deus que o justifica. Acabou. Porque o mundo todo condena. É igual a gente vê muito nessas corrupções aí, e no trabalho dos tribunais, primeira instância e segunda instância, né? Ele é condenado na segunda instância, quando chega na primeira é justificado. Então o que dizer então? Quer dizer que hoje não há condenação? Não, no contexto espiritual nós vamos ver que às vezes há consequência, mas não condenação. Porque na misericórdia ele nos perdoa, mas na sua soberania ele nos permite que colhemos aquilo que nós plantamos em carne, né? Isto é a soberania de Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Abraão, quando Abraão mente, né? E aí Abraão mente, dizem que a sua esposa era irmã, e era uma meia verdade, que não era mentira absoluta, porque ela é esposa, mas era irmã também. E aí a consequência disso é que seu filho também repetiu os mesmos caminhos, passou pela mesma mentira, desceu ao Egito também. Nós vamos ver também um outro caso, pastor Divino, que foi Davi. Davi cometeu algo gravíssimo, né? Adultério seguido de homicídio. Qual foi a consequência? A espada não saiu da sua casa mais, né? Então houve consequência. Eu estou dizendo a você que há consequência. No contexto espiritual não há condenação, mas em uma esfera carnal há consequência. Da mesma forma, pastor Divino, são os nossos atos pecaminosos. Deus perdoa, mas há consequência. Nós vamos ver um outro caso, que foi o de Pedro, lá em Mateus 26, que ele puxa a sua espada, corta a orelha de um moço chamado Malco, e aí você não percebe consequência, porque Jesus estava presente. E aí Jesus repõe a orelha no lugar, porque ele diz: olha, você não faça isso não, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o Senhor não deixa consequência, porque ele restaura, ele volta para o lugar. Ele não fez uma cirurgia plástica, ele não fez uma vamos dizer assim, uma reforma, né? Ele fez uma restauração, porque não ficou resquício, não ficou sequela. E aí não houve consequência. Mas você percebe que no mundo espiritual, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação, há consequência. E essas consequências, às vezes, elas são visíveis. Eu estava falando hoje, pastor, hoje usamos para o tema do ensino na igreja o livro de Provérbios. E no Provérbios, no Cantares, você vê claramente que há uma certa igualdade no ser humano nesse tratamento aí, né? O que acontece com o justo acontece com o ímpio. Não há um tratamento específico de Deus para com seus servos como seres humanos, né? E eu até estava falando, para você alcançar esse cuidado extraordinário de Deus, é possível. Só que a pessoa tem que ter uma fé que chame a atenção de Deus, né? Como Elias teve. Aí pode ser que ele seja tratado de uma maneira deferente, né? Aleluia. Então, só completando aqui, sim. Porque às vezes a pessoa assim, mas fulano é esse crente, morreu de acidente, e o que tem a ver? Ele não é ser humano? Ele não está aqui na natureza do pecado, na terra amaldiçoada por Deus, não é? Agora, o que segue após a morte é que é diferente, né? E pode acontecer também uma pessoa que teve uma natureza ativa, na natureza, no sentido, ele foi um assassino, ele foi um pistoleiro, e aí ele vem para Cristo, ele aceita a Cristo, e pode acontecer de ele colher na carne. Ferro fere, com ferro será ferido. Mas nós estamos falando de uma condenação eterna.
Porque tem a dívida espiritual, que é com Deus, mas tem a dívida social, né? A de Deus, ele bate o martelo e justifica. Mas a dívida social, ela tem que ser paga às vezes, né? Aqueles que teve uma vida ruim, veio para Cristo, mas ele tem uma dívida na justiça, ele vai ter que pagar essa dívida. E aí a diferença é que antes ele estaria só na cadeia, no presídio, agora ele já não vai estar só, porque agora o Espírito de Deus está com ele. E aí vai ter uma outra circunstância, como disse Paulo, né? Agora eu tudo posso, naquele que me fortalece, né? Eu até disse para um certo irmão, porque nós temos um caso desse lá na Oreni, né? Que, bom, antes ele estaria na cadeia como bandido, mas agora está como vaso de Deus. E Deus até pode usá-lo lá para realizar uma obra, né? Pagando a dívida com a justiça e realizando a obra de Deus lá entre os bandidos. Desse jeito. Então, meus irmãos, agora já não há condenação para os que estão em Cristo ou dentro de Cristo, porque o grego é mais ou menos isso aí, dentro de Cristo. E aí, Romanos 8:1, parte B, dos que estão em Cristo Jesus, que já não há condenação, pelo contrário, os que estão em Cristo Jesus, na esfera de Cristo Jesus, eles vivem em bênçãos, eles têm bênçãos, porque quem está em Cristo Jesus, pastor Divino, aqui eu tenho muita coisa enumerada aqui, que vai encontrar-se para quem está nesta esfera em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, para quem está em Cristo Jesus, há redenção. E a redenção no sentido de redimir. A redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Isto foi a redenção que Cristo nos fez, sendo justificados gratuitamente pela graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus, pastor Divino, é que há esta redenção de fato e de direito. Quando estamos em Cristo, Deus nos vê através de Cristo, né? Estar em Cristo. Então, quando Deus olha, quando Deus ouve a oração, ele faz todas essas coisas como se estivesse fazendo a seu próprio filho. Eu até creio, pastor Deus, que aquele texto que Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Eu não penso que seja um dia, não. Eu penso que é toda hora, todo dia, qualquer momento. Você confessa a Jesus, Jesus te confessa lá, diante do Pai, né? Qualquer situação. Verdade. E aí nós temos, Cristo nos redimiu do pecado, pastor. Mas às vezes nós embaraçamos com as coisas adversas da vida. E aí o apóstolo vai nos orientar no sentido de comprar de novo esse tempo, resgatar de novo esse tempo, remir o tempo. Porque são dias de entretenimento, são dias de embaraços profundos que nos segura. O homem demora a vir para Jesus, o homem perde tempo demais com as coisas supérfluas, e agora, da mesma forma que Jesus nos redimiu, nós precisamos redimir esse tempo na presença de Deus, trazer esse tempo de volta, tentar aproveitar o pouco tempo que há na terra. Glória a Deus. Verdade, até disse outro dia aos irmãos que o crente hoje precisa vigiar e renunciar dobrado, porque a mulher de Ló não tinha motivo para olhar para trás. Se você olha para aquela época, como era a cama daquela época? Era um carpete no chão. Como era a mesa? Sentava no chão, colocava a vasilha de comida, cada um comia com a mão. Era mais ou menos assim a casa, né? Aquela casa que não tinha um ventilador, naquele sol, calor causticante, 50 graus ali, as janelinhas pouco ventilava. Ela não tinha motivo para olhar para trás, no entanto, a atração era tão grande que ela olhou. Olha só que coisa. Agora, hoje, embora sendo supérfluo, não é? Mas o crente tem motivo para olhar para trás. Ele tem que vigiar 2 vezes mais,
Porque quando lembro daquele quarto com ar-condicionado, aquela televisão, Imagina. você não precisa nem ir lá para ligar, sentadinho você, aquele zap, aquela internet, aquela água gelada ali, ou da geladeira ou do bebedouro, aquele sofá macio, não é? Aquela coisa toda. Quando você lembra disso, é preciso vigiar muito mais. Viu? Tem que amar e tem que ter um compromisso grande, viu, pastor? Então, quem está em Cristo tem também o espírito de vida, vive no espírito de vida, porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Então, quem está em Cristo Jesus tem esse benefício da vida, né? Antecipada. Porque esta vida, ela é prometida com profundidade lá no milênio, né? Quando a grande árvore da vida vai estar disposta à disposição das nações. E hoje, pastor, nós vivemos essa antecipação com o espírito de vida, que nos resgata, que muda esta realidade, que nos livra desta lei do pecado e que gera a morte. Então, antecipadamente, nós vivemos isso. Isto é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja que são muitas vantagens estar em Cristo Jesus. Também quem está em Cristo Jesus vivem o amor de Deus. Porque em Romanos 8:39 diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar deste grande e infinito amor de Deus que está onde? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o privilégio de quem está em Cristo Jesus. O texto que o pastor leu aí é a lei do espírito de vida, é? Isso. Te livrou. Porque a lei, o espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas fala da lei do espírito? Essa é a lei do espírito da vida. A lei do espírito. A gente sabe que toda lei, ela vem com um projeto, né? A lei é um projeto. Então, quando fala a lei do espírito de vida, quer dizer, houve um projeto muito grande para chegarmos a esse patamar aí de ser livres, né? Pela lei do espírito, a lei espiritual através de Cristo. E o executor desse grande projeto foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Não é só chegar assim, estou livre, não, não, houve um projeto e houve alguém que executou esse projeto e direitinho. Sem brechas, né? Sem deixar nenhuma brecha. Então, quem está em Cristo Jesus, pastor divino, vive uma unidade, porque nós somos um corpo. Então, o corpo não tem como ficar desfacelado, não tem como ficar em facção. Quem está em Cristo é evidenciado por união, sentir a dor um do outro, porque 12:15 de Romanos diz, quem está em Cristo nesta unidade, ele alegra-se com os que estão se alegrando. Ele chora com os que estão chorando. Isso é muito importante você trazer essa já do grego, do auristo, porque pode ser algo momento, porque as pessoas não ficam a vida toda chorando, né? É um momento, então chora com os que estão em dores. Ele alegra com os que estão em alegria. Então, quem está em Cristo, pastor divino, ele tem esta sensibilidade, esta união, esse entrelaçamento do corpo de Cristo, uma dependência, né? E é muito bonito isso, porque essa é uma coerência muito grande. O fraco o forte vai suportando o fraco, aquele que tem um prejuízo sofre o dano, não é? Para não contrariar o outro. É assim, é um amor que trabalha mesmo um pelo outro, fazendo o melhor que puder. É desse jeito. E aí são muitos pontos aqui, mas vou enumerar primeiro mais uns dois aqui, nesse primeiro bloco. Então, quem está em Cristo vive em santificação. Aí tem mais um detalhe aqui, pastor divino, quem está em Cristo tem sabedoria. O cristão é sábio.
que vem de Sofia, né? Sabe que eu estava falando isso hoje, lá no livro de Provérbios? Porque eu estava falando sobre 3 estruturas emocional: o louco, o simples e o prudente. E aí o provérbio nos leva: sem Deus não tem como ser prudente. E prudência é sabedoria. É sabedoria. É? Longe de Deus não tem como ter a verdadeira sabedoria. Olha só que coisa linda. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 10, somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo. É uma compreensão que o mundo não consegue compreender. Somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Isso aqui, meus irmãos, a sabedoria de Deus, disse Paulo, é loucura para os que perecem, é loucura para o mundo, né, pastor Divino? É algo que não é compreensível. Porque o mundo, na verdade, é natural, né? E a Bíblia diz que a questão é que eles não entendem. O homem natural não compreende. Quem sabe até tentam, né? E esse povo fala que é assim, mas eu não vejo. Como é que é isso? E, na verdade, é porque o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que não veja a luz do Evangelho. Porque essas coisas acontecem dentro do Evangelho, né? Do poder do Evangelho. E se a pessoa não compreende o Evangelho por ser natural, não adianta ele tentar, e não vai entender mesmo. Então são muitas vantagens, pastor Divino, para quem está em Cristo. Muitas, verdade. Muitas. Eu estou pulando muita coisa aqui, daquilo que esses que estão em Cristo podem usufruir. Dentre elas, tem algo que o pastor Divino nos ensina demais, é a segurança na morte. Eita, quem está em Cristo não tem medo desse bicho, né? Até porque quem está em Cristo não tem como esse bicho tocar. Porque quem está em Cristo, na hora de irmos para casa, aí é os anjos de Deus. Então é uma segurança total, pastor Divino. Dormir em Cristo, né? Dormir em Cristo. Então, quem está em Cristo, pastor Divino, tem a certeza ainda de ressurreição. Quem está em Cristo tem alegria para valer. Até porque, em versículo 17 e 14 do Romanos, diz que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso aqui, pastor, e essa alegria não é assim, aquela coisa, alegria, falar por falar. Não é essa alegria. Não é aquela alegria que você precisa ir para um show e pular, tem que pegar uma droga ali, tem que pegar um álcool, tem que estar uma dependência de algo exterior para te alegrar. Não é essa alegria aí, porque essa alegria aqui, ela equivale àquela bem-aventurança de Cristo, né? Bem-aventurado, ou seja, é algo que vai acima da nossa compreensão, do nosso entendimento. É essa alegria que o reino de Deus nos proporciona. E é esta alegria que tem a ver com aquela primeira fala do pastor Divino Bispo. As coisas, o pau caindo, a folha, perseguição, e Paulo está dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembrei do acontecido agora, bíblico, né? Eles prendem lá o Pedro e Tiago, né? E então, para poder soltá-los, porque foram convencidos por Gamaliel, que devia soltá-los, aí eles, não, vamos soltar, mas antes vamos dar uma surra neles. Vamos dar a lição, né? Essa surra aqui é para vocês não falar mais nesse nome de Jesus, né? Desse evangelho. E eles saíram cantando, e sorrindo, e cheio de alegria. Por quê? Porque a alegria que contagia o crente, o motivo dela é muito mais profundo, gente. Eles saíram felizes por quê? Por haver sido digno de sofrer afronta por amor a Cristo. Eu acho que eles recordaram, bom, agora a gente sentiu um pouquinho do que Jesus sentiu, não é?
porque Jesus chegou até a morte, nós só apanhamos, mas já sentimos um pouquinho que ele sentiu, porque ele fez isso por nós também. E o grego, pastor Divino, ele vai bem mais forte nesse negócio aí. A alegria dele foi em ter sido dignos de ser desonrados por Cristo. Já pensou? Porque Jesus se fez maldição, né? Eles sentiram-se desonrados, foram desonrados. Dignos de serem, né? Olha só. É interessante quando você passa a entender as coisas do Evangelho, né? As coisas de Deus. É por isso que o mundo não entende, não compreende e não pode compreender mesmo. Porque elas não têm coerência para as coisas naturais, não é? As coisas espirituais são interpretadas espiritualmente. Então, quem está em Cristo, quem está dentro de Cristo, tem ainda confirmação em Deus. Isso aqui é algo bem forte que eu achei quando eu estava estudando. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Quando ele diz, mas é Deus quem nos mantém firme convosco em Cristo. E foi Ele quem nos ungiu. Esse ungir aqui tem a ver com consagrar, né? Separação definitiva para o reino, para o serviço de Deus. Então, isso, quem está em Cristo tem essa confirmação. E consagração, uma vez consagrada para Deus, não tem, se for utilizado em outra finalidade, é maldição, pastor Divino. Como as coisas mudam, né? É por isso que o apóstolo chama lá de um povo de exclusividade de Deus, né? Exclusividade. E eu me lembrei do versículo agora que o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, quem está em Cristo ainda vive uma vida de triunfo. Eu não estou dizendo de prosperidade financeira. Eu estou dizendo uma vida de triunfo, uma vida de vitória, né? Porque Paulo, em 2 Coríntios 2,14, diz, mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do conhecimento de Cristo. Isto, pastor Divino, é triunfo, né? É algo, uma identidade daquele que venceu Cristo Jesus, né? E aí nós com ele, não tem como sermos diferentes. Temos que, de fato, uma vida de vitória, né? Querendo ou não querendo, o crente em Cristo, ele representa o céu. Ele representa o reino de Deus, né? Eu lembro que Paulo disse que nós somos cooperadores, nós somos também dispenseiros, nós somos também embaixadores. E essa coisa toda nos une a Deus de tal maneira que faz o crente viver feliz, com certeza, nessa terra. Ainda vou trazer mais 2 pontos aqui, que eu estou pulando um tanto aqui. Não tem como deixar de explorar esta grandeza de estar em Cristo, né? Afinal, é para que você compreenda que se você está em Cristo, você tem todos esses privilégios. Então, quem está em Cristo também tem uma vida eterna. Paulo, em 2 Timóteo 2,10, diz, por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo era suporte para aqueles que estavam longe. E aí ele dizia assim, olha, eu sofro tudo isso aqui como suporte, suporte de todas as coisas, suporto todas as coisas por amor aos eleitos, né? Ou seja, o sofrimento dele, pastor Divino, era um sustentáculo, era uma firmeza, era uma coluna para alcançar outros, né? Um testemunho, né? Esse suporte dele aqui era uma espécie de testemunho para alcançar outros, isso é, para quem está em Cristo Jesus. E eu sei que às vezes surge aquela pergunta, mas como está em Cristo, né? Mas o convite é sempre, Jesus, vinde.
Vinde, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. É esse participar do que Jesus colocou à disposição do ser humano é que nos faz, como diz aí no grego, entrar dentro dele, né? Viver dentro de Cristo. E aí, por fim, quem está em Cristo Jesus tem uma vida guardada, protegida. Judas, parte B, Judas versículo 1 diz: aos chamados e amados de Deus, em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. O maligno não pode tocar, pastor Divino. E eu me lembro do texto bíblico que está guardado, preservado para aquele dia, né? Para a revelação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Naquele dia. Meus irmãos, agora são 10h52, vamos para um rápido intervalo, já estamos de volta. Rádio Paz FM. Estamos de volta com o programa Bíblia em Foco através da Rádio Paz FM 89,9, a rádio da família. Eu sou o pastor Eudicê Paul e conosco está o pastor Divino Bispo Leandro, e agora são 10h54. Meus irmãos em Cristo, vamos mandar um abraço ao nosso povo. Parece que tem tanta gente aqui, meu celular que não está aparecendo tudo aqui. A irmã Elma Martins, a minha cunhada Maria da Penha Pereira, está em Parauapebas. A irmã Maria também, a esposa do meu cunhado Jarnaldo, também está lá na live participando conosco em Parauapebas. A irmã Francilda Pereira também está conosco. A minha pastora Maria Luísa Guedes está conosco. Rapaz, é tanta gente aqui. Eu vou ter que trazer o meu computador para eu ter acesso a todo o nosso povo. Meu celular que está omitindo muita informação. Meus irmãos em Cristo, nós vimos no bloco anterior o perfil ou as vantagens de quem está em Cristo Jesus. E aí em Romanos capítulo 8, versículo 3, parte A, ele vai dizer: pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne. E aí esse fraco aqui, em alguma versão diz que ela se achava enferma, se achava doente, né? Foi mais ou menos esse perfil que a lei se encontrava. E aí, ao falar de lei, meus irmãos, o livro de Romanos, ele fala de pelo menos 8 leis. 8 leis o apóstolo Paulo vai trazer no livro de Romanos. Nós vamos ver a lei de Moisés, que era a lei dos judeus, né? A lei praticada pelos judeus através do Decálogo, através da Torá, e aí através da Tanar também, que eram os profetas, né? Toda essa aqui era a lei. E aí nós vamos encontrar uma outra lei lá de Romanos, que é a lei da natureza. E que lei é essa, então? Que lei é essa, a lei da natureza? A lei da natureza encontra-se em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, quando o apóstolo vai dizer: porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei, por natureza, embora não tenha lei, tornam-se lei para si mesmo, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusa e ora os defende. Então essa aqui é a lei da natureza que Paulo vai registrar na carta ou nas epístolas de Romanos. Essa lei aqui, eu entendo, pastor Divino, que é o espírito humano, né? Porque o espírito veio de Deus e para Deus volta. Eu entendo que o espírito é o chip de Deus, né? O livro de Deus, o registro da vida humana, porque nele ora defende, ora acusa, né? Só pegando uma partezinha, pastor Eudes, a Bíblia diz assim, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e por ele prescruta todo homem, né? Qualquer ser humano, Deus não pode não ter
acesso a ele através do corpo, porque está na carne, no pecado, mas Deus tem através do Espírito. Não tem jeito, sonda mesmo. Sonda. E aí tem a lei de Moisés, tem a lei da natureza, tem a lei da fé. São muitas leis que o apóstolo registra aqui, pastor Divino. A lei da fé ele vai registrar em Romanos 3:27, quando ele diz assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído por causa da lei, das obras, mas não pela lei da fé. E aí o versículo 4:3-5, ele vai dizer assim que Abraão foi justificado não pela lei mosaica, mas por esta lei, a lei da fé. Abraão, através desta lei, foi-lhe atribuída, foi-lhe computado como justiça, pastor Divino. Então essa lei é uma lei muito importante, a lei da fé. Interessante que a lei da fé ela é antes da lei ela é antes, exatamente. Porque Abraão, eu costumo dizer que Abraão viveu a graça, e a graça não é do Novo Testamento, a graça é coisa antiga, né? Ela foi evidenciada no ministério de Cristo, né? Jesus falou que Abraão, vosso pai, viu os meus dias e se alegrou. E o escritor aos Hebreus diz que eles viram, né? Esses nossos dias saudaram de longe, que não puderam alcançar, mas eles tiveram a revelação da graça. Tiveram acesso, né? Viram, né? Verdade. E foi suficiente para eles, né? Então nós temos a lei da fé, nós temos a lei da mente, nós temos a lei do pecado, tudo isso, pastor Divino, registrada nas epístolas de Romanos. Nós temos também a lei da justiça, nós temos a lei de Deus. Romanos 7:22 diz: porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Por isso que há aquela briga, né, interior. A lei de Deus com a lei da carne. Às vezes, existe pessoa que não entende isso aí. Ele fala, não, Paulo, na hora que ele estava santificando, mas na hora que ele estava pecando. Ele se esbaldava no pecado, porque ele fala aqui, ó, que com o Espírito serve a Deus e com o corpo a lei do pecado. Mas isso não quer dizer que ele praticava o pecado, não. É que ele sentia essa lei no corpo, né? Ele sentia na pele isso, né? E aí, por último, nós temos a lei do Espírito, ou a lei do Espírito de vida. Então, nós encontramos aqui, pelo menos, 8 leis na carta aos Romanos. Então, o versículo, ele diz, verso 3, parte A, diz, por quê? Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca, né? E aí, a parte B do versículo 3 diz que, pois o que para a lei era impossível. Veja, nós falamos de 8 leis que lá está escrito, mas o apóstolo diz que para a lei predominante era impossível. E aí eu encontrei, pastor Divino, algumas coisas que era impossível para a lei. Por exemplo, para a lei, pastor Divino, era impossível a justificação. Era impossível. Lá em Atos, capítulo 13, 39 e 38, vai dizer, irmãos, ficais, pois, sabendo que por meio dele, de quem? De Cristo, né? Vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele, todo o que crê é justificado. Não é por meio da lei, é por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Justificado de todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Ou seja, ela ficou devendo isso aqui, ela foi fraca para isso aqui, ela foi enferma para isso aqui. Pastor Divino, já tentou fazer alguma coisa que é importante, mas que por alguma razão o seu corpo está enfermo e não consegue? Impossibilitado. Impossibilitado. Né? Às vezes você até tem vontade de fazer, né? Tem vontade, mas a pessoa que é coerente já sabe, não. Vontade, às vezes sei fazer.
Eu sei fazer isso aí, tenho vontade, mas não posso. Está acima das minhas forças, das minhas possibilidades. Essa foi a condição da lei. Então... Porque, na verdade, Paulo falou que a lei era boa, né? Era boa. E outra coisa, você não pode... você não pode... quando falar com respeito a Satanás, espiritualizar a lei para o lado mal, demonizar a lei. Não, a lei era de Deus. Era de Deus, era boa. Ela só não foi projetada para fazer essa coisa tão grandiosa, que é justificar o homem. É a questão da lei, né? Verdade. Ela teve finalidade. E ela culminava em Cristo. Então ela tinha um ponto de início e um ponto de fim. Tudo fazia parte do projeto, né? Tudo fazia parte do projeto. Então, uma outra coisa que era impossível para a lei era libertar o homem do pecado e da morte. Era outra impossibilidade da lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado e da morte. Uma outra impossibilidade para a lei era nos libertar da condenação eterna. São muitas impossibilidades. Uma outra impossibilidade da lei era a remissão, a de redimir-nos do pecado. Era outra impossibilidade da lei. A Bíblia diz que o sacrifício cobria o pecado, né? Quer dizer, uma coisa que está coberta, se você vai lá, tira a cobertura, está tudo lá debaixo, né? Tudinho lá. E a lei só cobria o pecado. Era apenas uma lona, né? Um tapete. Verdade. Enquanto a graça tira o pecado, né? Uma outra impossibilidade da lei era de nos dar ou nos proporcionar herança. A lei, isso que era impossível, porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé, pois os que vivem pela lei não são, os que vivem pela lei são herdeiros. Se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula a promessa. Então foi uma impossibilidade. Verdade. Outra impossibilidade, trazer justiça ou justificação. Outra impossibilidade da lei, conceder-nos o Espírito Santo. Isso aqui é coisa de Cristo, da nova aliança. Outra impossibilidade da lei, realizar milagres. Eu lembro, pastor Eudes, que lá no Hebreus 11, que todos eles morreram na fé, sem contudo alcançar a promessa, porque Deus tinha reservado coisas melhores a nosso respeito, que é a graça, né? A graça. Você quer mais impossibilidade da lei? Era impossível libertar o homem da maldição. Para a lei também era impossível conceder fé. Isso aqui não foi... Era muitas, inúmeras impossibilidades. Outra impossibilidade, conceder graça. A lei não podia. A lei também não podia aperfeiçoar. 7:19 de Hebreus diz, pois a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, a outra aliança, a lei que veio de Cristo, uma esperança melhor, que foi introduzida, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, a lei era impossível para ela controlar o pecado no homem. E aí era impossível livrar o homem do pecado. E a Bíblia diz que a lei, ela terminou toda debaixo do pecado, né? Para que a excelência fosse de Cristo mesmo. Exatamente. Era algo que não foi contemplado na lei, né? Verdade. Era impossibilidade para aquela legislação. E aí, por fim, era impossível para a lei capacitar o homem a obedecer. E aí foram muitas impossibilidades
O certo que no projeto de Deus, Deus tem uns tempos determinados. E no projeto dele era, na plenitude dos tempos, aconteceria o que ele tanto prometeu, não é? Que era dias melhores, era a luz brilhar nas trevas da Galileia, né? E o mundo todo poder conhecer e ver essa luz. Embora que a maioria rejeitam a luz, né? E amam mais as trevas, mas Jesus é essa luz que veio na plenitude dos tempos, segundo o projeto de Deus. Glória a Deus. Então a lei também, ela não conseguiu proporcionar meios de nós estarmos em Cristo, estarmos no Espírito, estarmos em Deus. Ela se limitou em coisas terrenas. Ela não, é por isso que em segunda-feira nós estudamos que mudando-se o sacerdote, muda-se ou necessariamente se faz mudança na lei. E aí o mudando lá, pastor Divino, é mudar para outro lugar, porque a lei, ela se limitava em cerimoniais, em algo do tipo alimentação. Já a lei ela era impossível para todas essas coisas que nós enumeramos aqui, de nos elevar a estar em Deus, a vivermos esse sobrenatural, a vivermos aquilo que está lá na frente, trazer para hoje, coisa impossível. Os milagres de Deus nós vivemos hoje, a vida de lá na frente nós vivemos hoje, ela não conseguia. Já mudando o sacerdócio, tirando para outro lugar, porque agora o sacerdócio de Cristo é divino, ele é celeste, ele é das alturas, ele é espiritual. Por esta razão é que a lei não conseguiu proporcionar-nos essa lei do Espírito da vida. Na verdade, a lei era uma sombra do que haveria de acontecer. E como diz aí que ela era fraca, como pode um sangue de touro, de bodes, realizar tudo isso aí que você falou? Não tinha como sangue de animal realizar tudo isso aí. Mas veio Jesus, o Cordeiro sem defeito, imaculado, o verdadeiro Filho de Deus, para oferecer-se em sacrifício. E quando ele oferece, Deus, o Pai, olha assim, não, esse preço aí é que vale. Tá completo, perfeito, né? Porque a lei era o seguinte, não, o homem que pecar morre. Pois bem, pois então eu morro. Para que todos não morram, eu morro. Era o cordeiro substituto lá de Abraão, né? Deixa, Pai, não precisa matar todo mundo por causa do pecado. Deixa que eu morro. Deixa comigo. Isso aqui é amor, né? E aí Romanos capítulo 8, versículo 2, Deus diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3b diz, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado e como sacrifício pelo pecado. Esse negócio em semelhança faz muita diferença, pastor Divino. Antes de você explicar isso aí para nós, que eu quero aprender também, você lê uma coisa interessante ainda, condenando o pecado, porque na lei não era condenado o pecado, era o pecador. É forte esse negócio. Na lei era condenado o pecador e não o pecado. Jesus veio condenando o pecado e não o pecador. Como disse, não foi a carne nem o sangue que te revelou esse negócio aí, viu? Eita Deus. Agora isso aí que você falou, eu quero entender, por favor, explica aí. A semelhança, ele é uma palavra hebraica que é homoíma, que é no sentido de, é uma forma, é uma semelhança, ou tornar semelhante, ou semelhante uma forma, ou uma similitude, né? E aí no sentido mais geral, mais igualitário, Romanos 1:23 diz, e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves e quadrúpedes e aos répteis. Isso aqui é uma língua mais, você pegar o que é espiritual e trazer ao nível do profano, né? Uma semelhança, um similar mais geral. Paulo ainda fala em Romanos 5:14, quando ele diz, a morte reinou de Adão até Moisés,
mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Então, nós automaticamente não pecamos, temos uma natureza à semelhança da transgressão de Adão, né? Por isso que o julgamento alcançou todos, que é figura daquele que havia de vir, que era Cristo, né? E aí Paulo ainda em 6, versículo 5 de Romanos, ele diz, por quê? Se fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, veja mais uma vez assimilar, né? Certamente também seremos semelhante a ele na ressurreição. Na ressurreição. E aí, fechando esse raciocínio aqui, desse geral, agora num sentido mais filtrado, num sentido mais particular, em Romanos 8,3 vai dizer, por quê? Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez carne condenando, aquela primeira passagem que nós estávamos vendo, condenando o pecado, enviando seu próprio filho à semelhança ou em semelhança da carne do pecado e como sacrifício do pecado. Essa semelhança aqui, pastor Divino, foi algo tremendo, porque enganou até o diabo, né? Porque ele achou que estava matando um qualquer. Será? É porque ele pensou, esse aí é outro Adão. Isso aí do mesmo jeito que eu venci aquele primeiro Adão aí, esse aí é outro. E foi enganado, né? Foi enganado. Quando eu vejo você ler aí, pastor Eudes, que assim como Cristo morreu, nós morremos, eu entendi o seguinte, Jesus morreu pelo pecado e nós morremos para o pecado, né? Então, glória a Deus. Surgem as duas mortes. Quando Jesus pelo e para, né? Quando Jesus morre pelo pecado, nós morremos junto com ele para o pecado. Para o pecado. Isso faz diferença totalmente, né? Esse detalhe, assim. E aí, algo bem interessante que eu achei em cima disso aqui, pastor Divino, foi em Hebreus capítulo 10, versículo 5. Quando é uma profecia de Salmos, quando ele diz, por isso, entrando no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifício de oferta, mas me preparaste um corpo. Olha aqui, novamente a semelhança, né? Um corpo semelhante ao de carne. Um sacrifício não quiseste. Deus lhe cansou daquilo que Isaías fala muito desse negócio, né? Que Deus estava sentindo já nojo daquela rotina, né? Daquela falta da essência prometida ou no propósito original da lei. Eu penso que Deus enjoou daquilo é porque era pecado demais e por isso era sacrifício demais, não é? Todo dia, eu me lembro lá, não sei se foi Davi, que oferecia 1.000 bois, 2.000 bois, era sacrifício, era coisa demais. A culpa era grande demais, é uma culpa que não tinha sacrifício que desse conta, porque os sacrifícios eram inferior ao estado pecaminoso. O homem é superior ao animal, não é? Então o sacrifício era inferior e era incansavelmente sacrificando. Eu penso que Deus olhou aquilo, não está enjoativo demais. Forte esse negócio. E então agora nós estamos numa situação que somos capazes de cumprir os preceitos da lei, mas da lei em Cristo, a lei de Cristo, né? Porque Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 4, já fechando o nosso programa, que nós temos mais 4 minutos, antes da nossa oração, vai nos dizer, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, versículo 5 do capítulo 8 diz, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. E aí esse pensar aqui, meus irmãos, esse pensar aqui é colocar o desejo colocar o desejo à disposição, né? Porque os que pensam na carne ou colocam o desejo na carne, os que vivem segundo colocam o desejo na carne, mas os que vivem
Ou seja, a lei ela já não abarca aqueles que não colocam o desejo na carne, mas agora colocam os seus desejos no espírito ou nas coisas do espírito. É aquilo que o pastor Divino disse: está morto para o pecado, porque a sua vida, os seus pensamentos, suas entranhas, tudo que há nele agora é para Deus, é para Cristo Jesus. E outra coisa, pastor Eudes, eu penso que lá na lei, a pessoa quando pecava, o seu pensamento ia lá na sua ovelhinha, ou tem que sacrificar mais uma, não é? Mas hoje, quando tem o crente diante do pecado, a mente dele vai lá no Calvário, o preço que Jesus pagou, e isso dá força, né? Aí se torna um sentido espiritual. Ele pensa, não, Jesus suportou por mim, ele renunciou por mim, e ele me dá força para renunciar por ele, né? É forte. E aí Paulo, fechando essa passagem aqui em pensar ou colocar o desejo em 1 Coríntios 14, 20, ele vai dizer: irmãos, não sejais como criança no entendimento quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adulto quanto ao entendimento. Então, o viver em Cristo, ou viver para Cristo, é o mesmo que agora andar em novidade. Então, meus irmãos, que sejamos como Enoque, andemos, usemos o nosso tempo, usemos nossa vida, usemos nossos dias que ainda restam para viver e para andar com Cristo. Faça como este homem que começou a andar até o ponto que já não fora visto entre os homens, isto é, andar em novidade, porque quem aprende a andar em novidade, pastor Divino Bispo, não volta mais para trás. É verdade, irmãos, e eu creio que tem uma expressão que deva ter ficado no coração do ouvinte, como ficou no nosso coração, que a gente tem que ir para dentro de Cristo. Interessante que, como mestre, a gente aprende dele, né, pastor Eudes? Como Salvador, a gente aceita-o. Como caminho, a gente anda por ele. Como filho de Deus, a gente recebe a adoção para ser filho. Como herdeiro que ele é, a gente também é herdeiro junto, diz a palavra de Deus. Então a questão principal é esta, meu prezado amigo: Cristo Jesus, esperança da glória. Glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso, a proposta que tínhamos para esta edição é exatamente isto: é andar nessa novidade, é estar em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus acostuma com tanta coisa boa, porque é tanta coisa reservada para nós, que somente aqueles que estão em Cristo Jesus conseguem compreender, absorver e viver tanta coisa boa. Meu pastor Divino Bispo. E também é surpreendido todos os dias. Né? Eu vou deixar com o senhor agora para que o senhor faça essa conclusão. Vamos orar então. Podemos orar? Sim, meu pastor. 11h21 agora. Vamos orar agora. Meu irmão, meu prezado ouvinte, se você tem alguma demanda, alguma necessidade, alguma carência que o ser humano não pode resolver, que é impossível, mas diz a Bíblia, porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? Ele é Deus do impossível. Mas tudo é possível também àquele que crê. Creia nele agora. Ele pode intervir em você e por você. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. E por pedido dele, o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco, para estar com a igreja, para nos consolar, porque nem sabemos orar como convém, mas ele, o Espírito Santo, nos ajuda em nossas fraquezas e interpreta para nós o nosso desejo diante do Senhor. E é nele que estamos. Eu peço a Ti, Senhor Deus, no nome de Jesus e na força do Espírito, que o Senhor atenda o pedido, o desejo do Teu filho, da Tua filha, que ora está necessitado, que ora está carente. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma resposta,
Pode ser, Senhor dos Exércitos, que ela precisa de uma intervenção do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor faça isto, ó Deus. Nós cremos na tua misericórdia. A graça é favor que não merecemos. Na verdade, não merecemos. Mas a tua misericórdia renova sobre nós cada manhã. Nós cremos nisto. Por isso, Senhor, segundo a tua misericórdia, atenda esse teu filho, essa tua filha, atenda esse nosso ouvinte. Realiza um milagre na vida dele agora, Pai. Na vida dele e por ele, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Um abraço ao meu irmão Gildevaldo, que está lá em Paraupebas, a irmã Geusa, que está lá em Foz do Iguaçu, a irmã Silva Neide está conosco, o presbítero Janderson, pastor Divino, muita gente, pastor Divino conosco ainda essa hora, pessoas sedentas, glória a Deus. Meus irmãos em Cristo, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Bíblia em Foco. Amanhã, se Jesus não voltar, nós vamos ter a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Juraci. Então você que é professor, você que é aluno, você não pode deixar de participar amanhã. E nós, se Jesus não voltar, na segunda-feira nós estaremos de volta aqui na direção, mais uma vez, ministrando sobre Hebreus. Mas, meus irmãos em Cristo, meu pastor, por favor, faça as considerações. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Foi muito bom estar aqui transmitindo a palavra de Deus. É uma pena que não há interação com o ouvinte, né? Mas, se for preciso, necessário fazer alguma pergunta, você pode fazer. Mas foi muito bom, espero que você tenha sido edificado, porque a palavra de Deus é viva. E se ela é viva, ela é ativa. Se ela é ativa, com certeza realizou alguma coisa na sua vida e na vida da sua família, da sua igreja. Deus abençoe você grandemente. A paz do Senhor no final de semana abençoado, para a glória de Deus. É desse jeito. Meus irmãos em Cristo, fiquem na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Aquele abraço. Rádio Paz FM.